Olá, irmãos, estamos aqui novamente. Este é o canal Remanescente e hoje nós estamos iniciando uma nova série aqui no podcast, depois de ter terminado a primeira série. Nesta segunda série, nós iremos tratar de uma pergunta, onde os convidados que eu trazer aqui, eles irão discorrer em cima dessa pergunta, que é: política, religião e futebol se discute? Por que a gente faz essa pergunta e essa indagação? Porque por muitas vezes as pessoas não querem se comprometer de talvez ir contra a crença de uma outra pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas preferem ficar meio que na delas para que isso não venha a talvez estragar uma amizade ou realmente comprometer a relação. Mas quando se trata de religião, será que é assim mesmo que a gente tem que lidar? E por isso eu estou trazendo pessoas aqui para que possam me ajudar a debater e responder pela visão da vivência que a pessoa tem passado. Hoje, eu estou muito contente de trazer aqui o irmão Gleison. O irmão Gleison, assim como eu, ele teve uma experiência não muito agradável, né, com a antiga instituição dele, mas que fez ele acordar, fez ele se fortalecer, principalmente enxergar coisas que ele não enxergava antes. Então, eu gostaria de apresentar para vocês hoje aqui o irmão Gleison. Pode se apresentar, contar um pouco aqui da sua história e o que você tem para nos dizer aí sobre esse questionamento. Primeiramente, obrigado pelo convite, Wagner. Estou muito feliz e honrado por estar aqui contigo. E assim, cara, tem tanta coisa para falar sobre isso, mas é interessante que o pessoal deve saber da tua história, né, como adventista. Mas você falou um negócio aí que eu preciso dar uma emendadinha, uma corrigida. Uhum. Não é que eu tive uma má experiência nessa instituição, né, na Igreja Adventista. Não foi bem isso. O que eu tive foi um despertar, né, dentro dela. As pessoas que estão dentro de uma seita, elas não sabem que estão dentro de uma seita. Normalmente acontece. Então, assim, muitas vezes, né, que nem no meu caso, eu não briguei com ninguém. Eu não tive um problema com alguém lá dentro, com um pastor, com alguém que me magoou. Tem muita gente que pensa isso, né? Fala, pô, o cara tá escrevendo os livros lá, tá fazendo os vídeos e tal, no canal do YouTube dele, tá colocando tanta energia, tanto trabalho em cima disso. Com certeza ele tem alguma mágoa da igreja. Cara, eu não tenho, eu não briguei com ninguém, não é isso, tá? O meu problema não é com os adventistas. O meu problema é com a instituição em si, que esconde muitas coisas dos membros, né? E que não deixa eles decidirem por si mesmos. Tipo assim, não, vamos esconder todo esse negócio aqui, deixar esse pessoal às cegas, né? Mentir, basicamente, eles estão mentindo para essas pessoas. E com isso a gente vai empurrando com a barriga e vão mantendo os fiéis. Então, assim, o meu problema é com isso, é com a desonestidade, né? Porque eu tenho muitos amigos e muitos parentes lá dentro dessa igreja ainda, e eu não aceito, cara, eu não aceito. Deus me colocou uma ira mesmo dentro de mim, não por uma mágoa, por algo que aconteceu com alguém lá dentro, mas por toda essa desonestidade, né, que tem sido gerada dentro dessa igreja, desde o seu princípio, né, na verdade, a gente sabe a história, a gente pode entrar um pouquinho nisso aqui também, mas, enfim, mas assim, tem muita coisa para falar. Você pediu para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Gleison Pércio, como ele falou. Eu lancei 2 livros até o momento, um em 2020, outro em 2021. O primeiro foi esse aqui, Descortinando o Adventismo, volume 1, pela editora Jocum. É um livro que tem 480 páginas, mais ou menos. Bastante conteúdo, tá? E esse aqui, que é o Descortinando o Adventismo, volume 2. Na verdade, esses livros fazem parte de uma série de 3 livros, eu ainda vou lançar o terceiro. E eles visam, né, trazer essa luz aí para o povo, principalmente brasileiro, apesar de que o volume 1 já foi traduzido para o inglês e para o espanhol também. Mas tem muita coisa que a gente sabe aqui nos Estados Unidos, que foi já divulgado muito aqui na Europa, mas que não chegou no Brasil ainda. Então, quando você vai cavando, tem muita coisa original também que não saiu em nenhum lugar que eu descobri.
que eu também coloquei nesses livros, mas tem bastante coisa que foi lançado aqui já, né? Aqui a Igreja Adventista ela não cresce mais, assim, porque o povo já sabe. Aqui o povo já sabe, né? Mas no Brasil não. No Brasil as pessoas ainda estão, tudo chega um pouco atrasado, infelizmente, né? No Brasil. Então, Sim. assim, a gente está fazendo esse trabalho para trazer elucidação, para confrontar essa instituição, né? Eu já chamei diversas os maiores cinturões aí, as estrelas do Adventismo para o debate. Só um apareceu, que foi Ezequiel, inclusive está no meu canal de debate, se vocês quiserem assistir, está lá. Já chamei Rodrigo Silva, Leandro Quadros. Leandro Quadros era um amigo, ele vinha para Orlando e ficava na minha casa. Ivan Saraiva, a mesma coisa. Mas, assim, essas pessoas, eu não posso também dizer com certeza que eles sabem de que eles estão enganando, assim, conscientes, né? Essas pessoas que eles passam essas informações. Eu não sei se sabem ou se foram ensinados errado e estão cegos, mas, de qualquer forma, estão passando informações equivocadas da palavra de Deus, né, aos membros adventistas. Então, a gente tem que se levantar e tem que falar. Então, assim, o teu tema, política, futebol e religião se discute? Na verdade, esse tema é uma pergunta que é uma coisa que todo mundo fala, não, quando a pessoa vem falar para você, não, a gente não discute esse tipo de coisa, entendeu? Não, eu entendo. Eu entendo, você pegou esse gancho aí, é muito bom. E assim, o futebol, cara, eu assim, já parei de torcer para time há muito tempo. Eu torço agora para minha família, para minha casa, né, para os meus negócios e para o reino. Eu não torço para nenhum. Lógico. Política, eu não sou cabo eleitoral de nenhum político em específico, mas eu creio que sim, a gente deve falar sobre política, porque política é governo e nós fomos chamados para governar, então a gente tem que entender quem é que está governando, quem é que está lá, né? Como esse cargo principal ali, seja de presidente ou deputado, senador, etc., porque vai impactar, assim, diretamente nas nossas vidas. Então, eu creio que deve ser discutido, sim. Inclusive, interessante que até aconteceu um negócio curioso outro dia. Eu estou num grupo de... Quando eu estiver falando demais, você pode me parar, viu? Não, tranquilo, sobe a ficha. Eu estou num grupo de amigos de infância do Colégio Adventista, que eu estudei no colégio, no CCA, né? Colégio Curitibano Adventista. Estudei por muitos anos lá. Também estudei no internato, em Hortolândia. E, cara, no IASP, né? E, assim, eu tô dentro de um grupo do WhatsApp de uns amigos dessa época do CCA, da quinta série ao primeiro ano do segundo grau, eu estudei lá. Então, eu fiz muitos amigos, assim, tem amigos até hoje ali, que a gente se fala. E daí um deles teve uma ideia, mas é um grupinho pequeno, assim, de 8 pessoas. E um deles teve uma ideia de, não, vamos chamar todo mundo que fazia parte da nossa turma, vamos fazer uma reunião aqui, um reencontro, vai ser legal. Eu falei, cara, não sei se esse negócio vai dar certo, mas eu tava pensando, porque eu sei que tem gente que é adventista ainda, que estudaram comigo e que eles devem ter ouvido falar do meu livro, né? Eu falei, esse negócio aqui não vai dar certo, né? E o pessoal começou a entrar no grupo e tal. E aí, cara, eu tenho um amigo que estava nesse grupo anterior, né, que é um amigão de infância, e esse cara é meio doidão, assim, e ele começou a postar muita coisa não de religião, mas de política. E a favor do Bolsonaro e tal, mas ele é meio exagerado, assim, né? Sim. Cara, deu 2 dias, já metade do grupo já tinha ido embora, já. Sim, o pessoal não suporta. O pessoal não suporta. Então, tipo assim, eles levam ainda mais com essa polarização que está acontecendo agora, né? A questão é a seguinte, ó, agora você vai fazer entender, e o pessoal que está assistindo, que está escutando também, vai entender, tá? Por exemplo, quando a gente vai trazer para esses outros âmbitos, a gente aqui está tratando de espiritualidade, de religião, mas quando a gente vai trazer para os outros âmbitos, eu posso ser o torcedor, por exemplo, do Corinthians, e vai ter um torcedor do Flamengo. Eu posso dizer, não, meu time é melhor, ele vai dizer o time dele é melhor. Mas a verdade é que um deles ganhou mais. Existe uma verdade absoluta em cima disso. Quando vai para a política, a mesma coisa. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você também está, e a gente sabe quanto esse país é avançado com relação à política. Aqui é um absurdo o avanço, por quê?
exatamente porque o pessoal vai a fundo, o pessoal estuda, o pessoal entende sobre, né, o povo, a população americana entende sobre política realmente, não aquela bagunça que a gente sabe que infelizmente é no Brasil. Só que, infelizmente, na religião, a gente também tem que acabar lidando com paixão. E esse é um problema, né? Esse é um problema que a gente vê que isso acontece, porque muitas vezes a gente tenta pregar uma mensagem, a gente tenta mostrar a palavra de Deus e a pessoa se diz assim, não, tudo bem, mas olha só, é só um errinho mediante a paixão que eu tenho, entendeu? Deus não está vendo isso, Deus está vendo o meu coração. Eu entendo que Deus vê o coração da pessoa e ele realmente ouve a oração das pessoas sinceras. Porém, a palavra de Deus nos diz: examinai as Escrituras, pois julgai ter nela a vida eterna. Então, esse que é o ponto em questão. Não, com certeza. E assim, você falou coisas bastante interessantes aí, porque, em primeiro lugar, a religião, ela é uma espécie de futebol, tá? Isso. Eu tenho o meu time, Exatamente. Você chegou no ponto. Eu tenho o meu time, que é a Igreja Adventista. Então são grupos ali de torcidas organizadas, né? Cada um torcendo para sua religião, que assim não faz o menor sentido isso. Cristo, ele pregou sempre a unidade. É só você ler ali na oração sacerdotal de Cristo, ele está falando de unidade, né? Sim. Que ele seja um, assim como eu e você somos um, eu e o Pai. Então, assim, não tem essa ideia de religião, é um negócio completamente contrário ao reino. A religião divide, o reino une, né? Exatamente. A religião se iniciou com a Torre de Babel, né? Então, assim, a gente sabe o que eles estavam buscando fazer ali, né? Nimrod, ele construiu uma grande torre, né? um grande templo, digamos assim, para tornar o nome dele famoso, né? Então é o que as igrejas fazem hoje em dia, criam templos grandes, né? Com as suas placas para serem famosos. Então assim, então é bem interessante isso daí, porque é como se fosse uma espécie de times de futebol. Agora, essa minha área, que é a área de apologética, tá? Inclusive até estou fazendo mestrado e a primeira matéria minha do mestrado foi apologética, e na verdade, ela fala exatamente sobre esse ponto que você tocou aí, que é da verdade absoluta. Você não pode ter várias teorias, né, sendo verdade. Uma delas tem que ser mentira. Quer dizer, uma delas tem que ser verdade e as outras vão ser mentira, né? Exatamente. Então, assim, a apologética, cara, é algo tão... Eu sou apaixonado, assim, por apologética. Só que ela começa, ela é tipo um funil, né? Em cima, que é o início da apologética, você está defendendo a fé cristã contra ideias de ateísmo, agnosticismo e outras coisas que... e outros ismos, como se diz, né? Os ismos. Então, assim, ela começa assim. Aí você tem que aprender a defender a tua fé contra essas ideias malucas de que o universo surgiu por acaso, né? Tem um cientista, existe uma área dentro da apologética que chama teleleogismo, né? Que é basicamente uma visão cosmológica da criação, né? E uma visão de propósito, ou seja, tudo que você vê no universo mostra que ele foi feito com um propósito, né? Existe uma intenção por trás, né? Tem um cientista que ele é dessa área, ele já faleceu, na verdade, Frederick Hoyle, um cara que fazia parte ali do membro, ele fazia parte da Academia de Letras da Inglaterra, e esse cara é muito culto, muito renomado, e ele dizia o seguinte, que seria mais fácil você colocar bilhões de homens cegos, um ao lado do outro, ombro com ombro, ao redor do sistema solar, cada um deles com um cubo mágico na mão, tá? E fazendo com que eles resolvessem esse cubo, todos eles cegos,
resolvessem esse cubo no mesmo segundo. Seria mais fácil isso ocorrer, tá? do que o universo ter sido criado por acaso. Não tem como. Sim, É não tem. impossível, né? Então, assim, você começa a defesa da fé cristã ali, né? Existe Deus, não existe Deus, existe verdade absoluta, tal. E isso vai se afunilando, vai se afunilando. E aí você chega na parte onde você defende a sã doutrina cristã contra as seitas, né? Uhum. E essa sã doutrina, então, assim, a verdade não tem problema que algumas pessoas interpretem a Bíblia um pouco diferente em algumas questões que não são cruciais, tá? Ah, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, enfim, besteiras. Eu vejo como uma besteira. Tem gente que leva muito a sério isso, mas eu vejo como algo, tá, eu não tô, isso não vai fazer do cara um herege, tá? Não vai causar um problema sério. Agora, quando você mexe na natureza de Cristo, e principalmente quando você mexe no Evangelho, aí Deus tem um problema com esse negócio aí. Com certeza. Porque esse Evangelho custou caro, né? Então você está basicamente privando pessoas de algo por uma simples questão de ganância e de poder e para manter ali os membros, né, daquela instituição presos naquele lugar. Então aí existe um problema e as pessoas não entendem. E o politicamente correto é irmãozinho, amigão do diabo, porque ele está lá, o politicamente correto, impedindo as pessoas de falarem para as outras. E o pior, a bolha que se forma em torno dos membros de uma seita é tão grossa que eles falam o seguinte: quem sair, a própria Ellen White falou, né? Os que saírem da igreja vão ser os mais ferrenhos opositores. Então, quando alguém sai, claro, porque ela sabia que um dia a casa ia cair, mas Sim, quando sim. alguém sai, aí eles falam, ó lá, tá vendo como era uma profetisa verdadeira? Ela profetizou isso. Mas essa é uma forma do cara não ouvir quem saiu. Sim. O cara sai, descobre as coisas e tenta falar, meu, tá errado, olha aqui, É tem isso. prova. É isso que eu queria te perguntar agora. Quando que foi o start? Só para te saber, tá? Eu assisti todos os teus vídeos, todas as séries, entende? Ainda não comprei o livro, mas vou comprar, porque eu quero ter ele físico nas minhas mãos. Mas, Sim. assim, eu assisti quando foi ali tua conversão, que realmente foi um momento que você separou para você, eu achei isso magnífico. Mas, vamos lá, você descobriu que não era pouco, era muita coisa errada, lendo o livro de Hebreus, que foi o mesmo ponto que eu descobri também. Uhum. Eu queria saber de ti se tu sentiu a mesma coisa que eu, uma sede para falar, e se naquele momento que você descobriu, você já sabia que deveria falar, e Uhum. se ficou travado por isso, ou tentou falar e não foi ouvido e viu que não, vai ser mais difícil do que eu pensei. Na verdade, foi assim. Eu estava, você já viu meu testemunho, então você sabe, eu estava extremamente envolvido com a Igreja Adventista, até o pescoço envolvido. Eu era líder evangelista, líder de construção de igreja, pregava na igreja. Então, assim, só que eu passei por uma crise no final de 2017, em 2017, eu passei por uma crise porque eu comecei a ver que não era possível que aquilo ali era Deus, que aquilo ali era o cristianismo. Eu não conseguia vencer pecados assim de estimação e não tinha poder nenhum, velho. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não é possível, isso aqui tem uma coisa errada aqui. Uhum. E eu falava isso para os adventistas, falavam, não, irmão, no mundo três aflições, está tudo certo, você está dando teu dízimo, você está indo na escola sabatina, você está aí ajudando a igreja, pregando, evangelizando, tá, lê os livros da Ellen White, meu amigo, você está Tá salvo, de cabeça, tá tudo tudo certo. certo. Eu falei, não tô acreditando que isso aqui tá certo. E eu comecei a cavar e eu comecei a ligar para algumas outras pessoas de fora da igreja adventista. E eu falei com um amigo meu no Brasil, que tem uma pegada mais penteca, assim, mais pentecostal, e ele falou, Gleison, cara, é muito legal, assim, quando eu não sei que igreja você frequenta mais hoje, mas se frequenta alguma, Não mas frequento, não. dentro dessa pegada mais pentecostal, assim, eles são
eu gosto, porque é algo que eles buscam o poder de Deus, sabe? Uhum. Então você pega e quando o Espírito Santo pega, ele tem liberdade. Ali ele tem liberdade para agir. Claro que existem os exageros, né, dos neopentecostais, não vamos nem falar sobre isso. O que ocorre é que, na verdade, o Espírito Santo age de maneira muito forte nesses locais. E eu já vi, presenciei diversas vezes. Mas, enfim, eu liguei para esse cara, ele falou, Gleice, o Espírito Santo está falando comigo aqui, você vai entrar num propósito com Deus de 60 dias de oração da madrugada, onde você vai acordar todos os dias às 3 horas da manhã e vai orar por pelo menos 1 hora. Não é meia-noite, não é uma, é às 3 da manhã. E você vai orar por 1 hora e você vai colocar um louvor de guerra no teu ouvido que está no meio de uma batalha espiritual. Falei, fechou, é isso mesmo, vou fazer. Nem sabia onde estava me enfiando, né? 60 dias acordando todos os dias 3 da manhã. Fiz e já, tipo assim, comecei a fazer e já no terceiro, quarto dia já senti a diferença na minha vida. Eu falei, agora eu tô ouvindo Deus. Claro que não uma voz audível, né? Uhum. Mas, apesar de ter gente que escuta isso também, e eu respeito, acontece. Mas comigo foi aquela, né, aquela voz do Espírito Santo interna me dando direções que eu não recebia antes. Por quê? Porque eu não sabia orar. Eu não Sim. sei você quando era adventista, mas eu, quando era adventista, minha oração era de 5 minutos, no máximo. E olhe lá, você fazia oração só para se mostrar lá na frente da igreja ou para os teus parentes, né? Assim, toda rebuscada, Senhor dos Exércitos. Né? Sim, Aquela, sim, sim. e assim, mas não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento nenhum. E é essa vida, não vou falar de todos, mas da grande maioria, 99% dos religiosos da igreja adventista são assim. Os caras não têm relacionamento, eles têm um conjunto de regras da igreja, os dogmas, os 28 dogmas lá, da igreja adventista que eles seguem. E assim, você é mais santo se você não come carne, você é mais santo se você não assiste TV. Sim. Você é mais. Então é tipo uns negócios. Mas o relacionamento com Deus, cadê? Não tem. E o relacionamento com Deus, ele se inicia na oração. E a gente tem que orar, cara, muito, para falar Muito. e para esperar para ouvir também o que Deus vai te falar. E isso fez com que essa parte dentro de mim destravasse. Cara, terceiro, quarto dia já uma revolução já. Tipo assim, uma semana, 10 dias depois, já tinham 60 pessoas orando comigo. Eu comecei a puxar todo mundo para orar comigo de 3 horas da manhã. Uma loucura. E o pessoal foi, porque eles viram o poder. Assim, as pessoas conseguem sentir quando tem um poder por trás, né? Opa, tem um negócio diferente, esse cara tá pegando fogo, e eu tava mesmo. E aí foi aquilo, cara, e eu adicionei um jejum também a esse propósito de oração. Eu comecei a fazer alguns jejuns, tal, curtos, assim, 1 dia, 3 dias, tal. E daí eu peguei, acabou esses 60 dias, eu já tava voando, tava quase virando anjo já. Peguei e fui pregar na igreja e levei uma palavra sobre intimidade com Deus para a igreja. A igreja, assim, muita gente não entendeu nada, caiu como uma bomba, assim, o que esse cara tá falando, né? Mas assim, impactou, deu para ver que os caras ficaram, meu Deus, os religiosos, mais religiosos, ficaram rangendo os dentes lá, tudo endemoniado. Terminei de pregar, decidi sentir de entrar num jejum de 5 dias só na água, entreguei o jejum na quinta-feira, abri a Bíblia e caí no livro de Hebreus, e li Hebreus 10, 19 e falei, o que é esse negócio aqui? Como é que eu nunca tinha? Eu E nunca aí vi nada. você. Aí foi assim, aí tipo assim, Aí só Deus te mostrou, literalmente. cara, eu e Deus. Era tipo Ninguém 11h30 mais. da noite, meia-noite. Ninguém tentou me convencer de nada, até porque Deus já sabia que ninguém ia conseguir me convencer de nada. Nenhum homem iria conseguir. Então ele mesmo fez o trabalho, né? E ele chegou e me mostrou ali claramente, tá? Que havia um problema no juízo investigativo. E eu comecei a cavar por ali. E eu vi tal, e eu falei, não é possível, tem que ter uma explicação para isso, né? E daí comecei a buscar as explicações adventistas, mas não engoli. E eu comecei a ver que teólogos adventistas falavam sobre isso também e não concordavam. Eu falei, opa, peraí. E tá, e daí comecei a cavar. No dia seguinte já liguei para o meu pastor e falei, o que está acontecendo? No dia seguinte, eu não sabia quase nada ainda. Coloquei ele na parede, fiz umas 5, 6 perguntas, ele não soube responder. Eu falei, ok, eu vou fazer o seguinte, desliguei o telefone, eu falei, por 3 meses, vou ficar estudando agora, eu vou cavar o máximo que eu puder, porque eu não quero cometer uma injustiça com essa igreja a quem eu amava tanto, né?
E Uhum. vou estudar para ver. Dá 3 meses. E comecei a me aprofundar, assim, pesado. E quando eu entro, tem algumas pessoas que falam assim, pô, cara, em 3 meses aí aprendeu hebraico, grego. O cara é um gênio, né? Os adventistas começam a tirar sarro, né? É verdade. Mas, brother, quando eu entro numa parada, eu sou intenso. Eu sou realmente intenso e vou fundo, sabe? Então, 3 meses para mim, na verdade, 2 meses já seriam suficientes para eu ver. Mas eu fiquei 3. E descobri que estava tudo errado, cara. Todas as doutrinas distintivas adventistas estavam erradas, porque me criticaram porque eu falei que todas as doutrinas adventistas estavam erradas. Não, as distintivas, né? ênfase em adventistas, não nas Sim, doutrinas sim. adventistas, porque são essas doutrinas que têm o caráter, né, somente exclusivista adventista. Então, aí eu falei, não, eu entreguei minha carta, desligamento da igreja, falei, tô fora disso. E, cara, comecei a ficar assim, eu fiquei um pouco perdido, tá? Por isso que eu entendo as pessoas que começam a ver os vídeos, leem os livros, eles ficam perdidos. Eu falo, o que eu vou fazer agora? E eu fiquei assim, eu falei, e agora? Porque a gente tá naquele costume, né, de ir à igreja ao sábado, guardar o sábado, não sei o quê. E, na verdade, o sábado foi só cair mais na frente, porque essa doutrina do sábado, para mim, demorou um pouco mais. Mas aí eu comecei a estudar cada vez mais, comprar alguns livros, fui lendo, e Deus começou a me mandar pessoas para mim, pessoas que têm o dom Uhum. profético, da palavra do conhecimento, e os caras começaram a falar para mim. Porque de vez em quando eu visitava uma igreja, né? Ia, visitava, Uhum. tal. Mas aconteceu até fora de igreja. Pessoas vinham aqui, ou eu ia em reuniões de negócios, cara. E um cara parava e começava a falar para mim: ó, Deus está me mandando falar isso, isso e isso. Ele sabe do que está passando. Você estava numa seita, assim, assim, assim. Você vai escrever livros a respeito que vão libertar pessoas. Eu falei: esse cara tá louco. Da onde? Desculpa te interromper, mas você está falando assim, tem Uhum. muita gente preconceituosa que não acredita. Sim, eu sei. Infelizmente, Leis. Infelizmente. Sabe o que falta? Infelizmente, falta só essa parte, essa virada de chave da intimidade com Deus. Entende? Uhum. Porque você já entendeu que a sua guerra não é contra o adventista, não. A sua guerra é na região celestial. A Claro. tua guerra, a minha guerra, eu costumo dizer, não é com pessoas, é comigo mesmo. Eu tenho que guerrear comigo mesmo. Eu tenho que saber me portar no momento que ninguém estiver me vendo. Ali eu estou sendo a igreja, ali eu estou representando. É isso. Entende? Então, quando você fala de uma situação espiritual, aí me puxa um vídeo que você mesmo falou lá, que as pessoas olham estranho assim, mas isso daqui não acontece na minha igreja. Por que isso não acontece na minha igreja? Né? Porque Uhum. a igreja não tem esses dons, a igreja não cultiva, né? Infelizmente, Exatamente. a igreja não está espiritualizada a tal ponto, digamos assim. Uhum. Porque o Espírito Santo não tem liberdade ali. Se ele, Exato. se ele começa a agir, começa a curar pessoas, pessoas começam a ter dom de profecia, de palavra do conhecimento, dons de maravilhas ali no meio da igreja, eles vão achar que é o diabo fazendo. Porque eles não creem que isso, eles, né, têm muito preconceito com essa parte. Muito. Então, por que o Espírito Santo vai agir? Para eles acharem que é o diabo que está fazendo o trabalho? Então, ele não faz nada. Ele fica, se é que ele está lá, né? Que é bem debatível isso. Mas eu creio que ele está em qualquer lugar que existe um coração sincero buscando a Deus, né? Isso. Mas, assim, é complicado, cara. Tem umas reuniões lá extremamente legalistas, Não, é sabe muito como é que é? complicado. É muito complicado. Mas o que eu achei muito interessante foi que uma pessoa que eu conheci em 2018, um profeta de Deus, assim, um homem de Deus pesado mesmo, tá? É um cara fantástico, Rafael Conrado. Ele, inclusive, estava na minha casa esse final de semana, ele pregou na igreja que eu frequento aqui, eu trouxe ele para pregar, e foi um negócio absurdo, ali, o mover de Deus. E eu conheci esse cara em 2018, e ele fez o prefácio do meu segundo livro, né? Ele também é escritor e tal. E ele foi uma das pessoas que profetizou na minha vida, assim. Só que ele falou o seguinte, ele falou, olha, Deus manda te dizer que não é a hora ainda de você fazer nada, tá? Isso foi em 2018. Falou, o que você vai fazer agora é ficar no secreto com ele. Deixa ele te curar. Deixa agora é a hora de você mergulhar nele, tá? Então, fecha a porta do teu quarto,
entra no relacionamento íntimo com ele, que você vai ver aonde que ele vai levar os teus livros, aonde que ele vai levar o teu ministério e a tua vida, né? E, cara, eu assim, na verdade, eu nem estava pensando em escrever livro nenhum, né? O cara falou, livro? Que livro, né? E aí foi isso que eu fiz, cara. Eu peguei, fiquei só no secreto com Deus, eu passava horas, assim, cara, 2, 3 horas, 4 horas em oração na madrugada. Eu nunca mais parei de orar de madrugada, né? Uhum. Só que agora eu não acordo às 3 da manhã, né? A não ser que Deus me acorde no meio da noite, aí eu levanto e oro. Mas eu fico ali, geralmente, da meia-noite a 1, meia-noite às 2. É o melhor horário, é muito bom, porque a casa está todo mundo dormindo, está todo Sim, mundo sim. em silêncio, você fica ali, pega a parte do mundo espiritual que está a mil, né? O planeta, a parte material está adormecida, mas o mundo espiritual está a mil. Exatamente. Então você entra ali, cara, e você recebe muito de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a receber, beber daquela água viva ali. E Deus foi me curando mesmo, muita coisa, cara. Nossa, recebi muita coisa. Não foi só parte assim do ministério, foram estratégias de negócios, questões de família, como educar meus filhos melhor, tudo em oração ali, sabe? Então foi muito bom. Eu passei um ano assim, um ano e pouco. Aí, tipo, depois disso, esse mesmo cara chegou pra mim e falou: Ó, Gleison, a caneta tá na tua mão agora. Deus deu a caneta, tá na tua mão. Pode escrever. Pode começar. E, Entendi. e assim, e a escrita, né? Essa parte de ser escritor, era algo que estava dentro de mim desde muito pequeno, assim. E eu não tinha dado muita atenção, mas eu sempre ia muito bem nas redações, sabe? Vestibular, tirei 10 em redação, que é um negócio quase impossível. Mas desde pequeno, assim, e eu não explorava muito. E eu via que era esse propósito que Deus tinha para minha vida mesmo, desde pequenininho. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, te interrompendo, mas vamos trazer já para dentro do livro. Uhum. Quando você teve a ideia de escrever o livro, talvez assim você pensou, vou conseguir alcançar mais pessoas através do livro. Sabe o que eu achei muito interessante mesmo? Infelizmente, o povo no Brasil ele é acostumado a não buscar, não fazer a busca. O pastor disse, está dito, e a doutrina é aquilo que foi pregado e está tudo certo. E eu vi que você foi a fundo, né? Você pesquisou a história de uma forma que o pessoal do Brasil não tem acesso. Uhum. Realmente, eu reconheço, não tem acesso. E muita coisa que a gente vê aqui nos Estados Unidos, estando aqui, você sabe, você poderia ter dito muito mais coisa e você não disse. Talvez falta de tempo, mas enfim. Muita coisa que acontece com a igreja aqui, se falar no Brasil, o pessoal acha um absurdo. Uhum. Mas, infelizmente, a igreja acontece porque a gente sabe que acontece, né? Uhum. Mas você conseguiu trazer da história artefatos que comprovam que a doutrina ela já começou errado, já começou de uma forma errada. Eu costumo dizer assim que Deus não poderia ter revelado uma coisa tão errada para uma pessoa, né? E aí quando as pessoas dizem assim, tá, mas ela tinha um anjo relator que falava, né? Só um minutinho. Ela tinha um anjo relator que falava. Uhum. Eu fico pensando que anjo é esse? Porque para desvirtuar tanto a palavra, do jeito que foi desvirtuado, não tem igual. Quer ver uma coisa? O livro de Hebreus ele trata de uma forma tão completa o santuário, que é uma coisa tão debatida, tão estudada dentro das doutrinas da igreja, que, olha, deveria ser muito claro, muito claro que Jesus entrou no lugar santíssimo. Se você quiser esquecer essa parte do Santo e Santíssimo, não tem problema. A questão é, se você entender tudo o que acontecia no santuário terrestre, jamais você vai entender que Jesus passou para chegar lá no céu e ficar afastado de Deus, porque a palavra é muito clara em dizer, assenta a minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrados do meu pé. Agora me diz, qual é o lugar mais santo do universo? Não seria a destra do Pai, que é onde Cristo Jesus está? E muito mais o ministério, né? Porque se ele
como sacerdote, agora como sumo sacerdote, ora, aonde adentrava o sumo sacerdote? No lugar santíssimo. Não tem, isso para mim não tem discussão, e o livro de Hebreus ele trata muito bem disso. Exato. Ele trata muito bem disso, mas aí acontece um ponto que é assim, ó, aconteceu comigo, de um pastor chegar e dizer bem assim, olha, a igreja tem 160 anos, mais de 160 anos. E você tem quantos? 30 e poucos. Quem é você para debater com relação à igreja? Não, você está errado e a igreja está certa. Eu escutei isso de um pastor, isso me doeu muito, entende? Sabe? Infelizmente, me travou por muito tempo, Sim. Mas eu entendi que realmente eu tinha, assim como você, eu também tinha que compartilhar essa mensagem. Então, primeiro eu te elogio pela questão do livro, porque deu acesso a muita informação que eu não tinha. Eu não tinha. Mesmo tendo o mesmo conhecimento que tu, pelo menos bíblico, a questão histórica eu não tinha. Não tinha, Gleice. Não tinha mesmo. E eu tinha uma questão muito forte. Quer ver como a gente... Tem muita gente que diz assim, ó, um irmão dizia assim para mim, mas Wagner, tu saiu da igreja, então tu parou de guardar o sábado. Eu olhei para ele, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Uma coisa é doutrina e outra coisa é princípio. Eu tenho um princípio. Então eu tinha essa questão. Mas eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha, Gleice, de dizer assim, ó, cara, se esse ministério está errado com outras coisas, isso não pode estar certo também. Ou se está certo, pelo menos está sendo guardado do jeito errado. Por via das dúvidas, eu vou ficar naquele sinal amarelo, não ultrapasse. Mas, assim, por mais que eu tenha entendido todo aquele plano que Deus deixou na Bíblia de judeus e gentios, de nova aliança, foi abrir meus olhos realmente depois que eu vi os teus vídeos. E eu até mandei uma mensagem para ti e eu falei isso para você, né? Que realmente fez entender que a gente... O jugo da antiga aliança não pode estar prevalecendo sobre nós, entende? Não estamos debatendo aqui mais a partir de agora de crenças. A pessoa, não, tem que guardar o sábado. Se você quer guardar o sábado, guarde. Não tem problema, não vai ter. O problema maior é dizer que eu não vou ser salvo por não guardar. Esse é o problema maior. Impedir pessoas de entrar no reino do céu por um simbolismo que a pessoa não entende. O simbolismo não é entendido, que é o mais importante. O simbolismo, né? O simbolismo do descanso eterno, simbolismo do sétimo milênio, o simbolismo do que o sábado realmente representa. Hebreus 4 trata disso, né? Que a gente tem que se esforçar para entrar naquele verdadeiro descanso. No dia que se chama hoje. Hoje, o dia de hoje, exatamente. Hoje é o dia. Não, com certeza. Inclusive, mas, cara, é muito interessante, porque assim, ó, essa questão das alianças, né, é uma das melhores formas de você entender a Bíblia é através do ponto de vista das alianças. E eu vejo que não é exclusividade do adventismo não conhecer isso direito, porque Exato. quando as pessoas, quando eu saí da igreja também, eu tive várias pessoas me ligando e tal, e depois que eu tinha aprendido a questão do sábado, do jeito correto, eu tentava explicar, mas as pessoas não entendem o que é, os adventistas não entendem o que é uma aliança. Eles não entendem o que é uma aliança. Eles não entenderam o evangelho. Percebi isso também. E eles não entenderam o que é uma aliança, tá? Mas, assim, essa questão das alianças, pouca gente sabe. Se você chegar para um evangélico e falar assim, ó, você sabe como adventista é um dos maiores argumentos. Você vai falar, tá, o sábado está nos 10 mandamentos, você não guarda, então você pode matar, pode roubar e tudo mais. Esse é um dos maiores argumentos, né? Eu usava isso. Eu também. Então, assim, então o cara não sabe. E eu já perguntei, depois que eu saí, perguntei para vários evangélicos. Você sabe me responder? Ele falou, não, eu não sei, Gleison. Como é que funciona isso? Então, para a pessoa, eu comecei a notar que esse ministério ele vai além dessa questão da igreja adventista e de libertar pessoas, que já é algo, né, bastante importante, mas vai um pouco além disso, que é na questão apologética de explicar para as pessoas o evangelho através das alianças, né? Porque o que é uma aliança? Em primeiro lugar, Deus fez aliança com muita gente, tá? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com os nazireus, com Sansão, Deus fez aliança com o povo de Israel, Deus fez aliança com Cristo, tá? Mas assim, as pessoas não entendem o que é uma aliança. Então, o que é uma aliança? Uma aliança é um contrato. É um acordo contratual, onde possuem sujeitos, 2 ou mais,
né? No caso da antiga aliança, era o povo todo de Israel e Deus. No caso da nova aliança, muita gente acha que é Deus Pai e o povo gentil. Não é. É Deus Pai e Deus Filho. A nova aliança é feita entre Deus Pai e Deus Filho. Nós entramos debaixo do que Cristo fez por nós. Entramos debaixo dele. Mas a aliança é feita entre Deus Pai e Deus Filho. Porque somente assim ele conseguiu achar um parceiro de aliança que cumprisse corretamente a aliança. Porque todos os outros falharam. Uhum. Então, no final, por que a nova aliança é a aliança mais importante e a aliança perfeita? Porque é feita com o Filho. E ele cumpriu completamente a aliança. Então, as partes ali da aliança são essas. E assim, as leis, o que existem? Então, partes, leis. Do que é formada uma aliança? Sujeitos, né? Partes, leis e sinais. É isso. E o que acontece? Na antiga aliança, as leis eram as 613 leis da Torá. Os 10 mandamentos eram apenas um resumo das 613 leis. Se você somar 6 mais 1 mais 3 é igual a 10. Até nisso, o simbolismo de Deus é perfeito. Os 10 mandamentos eram um resumo. E o sábado era uma lei cerimonial que estava elencada entre os 10 mandamentos. Na nova aliança, agora é feita entre Deus Pai e Deus Filho, entramos debaixo do Filho, como cordeiros. Parênteses, voltando um pouquinho. Os sinais da antiga aliança. Sábado, que era o sinal contínuo, e o sinal iniciático, a circuncisão. Na nova aliança, as leis são a lei do amor. Agora é ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E os sinais da nova aliança são batismo, que entra no lugar da circuncisão, que é o sinal iniciático. Você entra dentro da nova aliança através desse simbolismo, desse sinal. E o sinal contínuo é a Santa Ceia. O que era lembra-te do dia do sábado para santificar, agora é faça isso em memória de mim. Que é todo o ritual da Santa Ceia. Tá? Mas assim, não existe mais dia sagrado na nova aliança. Não é o domingo também. Não tem nenhum dia. A antiga aliança, aliás, o sábado, ela era uma sombra de Cristo. Ela apontava para Cristo. Como tudo apontava para... Quase tudo na antiga aliança apontava para Cristo. Mas o sábado era uma sombra de Cristo. Né? E também, como você muito bem falou, também uma representação ali do 7º milênio, enfim. Mas o verdadeiro descanso está aqui em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar em Deus escondido nele, aonde nós descansamos. Não só fisicamente, como espiritualmente, emocionalmente. Existe esse lugar, e é em Cristo. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Exatamente. Então, quando ele veio, ele preencheu essa sombra e agora acabou. Tá? Mas, assim, claro, tem muita coisa para falar sobre isso. É um assunto... Esse segundo livro fala só, praticamente, a respeito do sábado, do decreto dominical. São 360 páginas. Tem muito detalhe para entender. O que é uma das coisas mais interessantes que eu estava falando ali, que o povo evangélico não conhece muito bem a respeito disso, né? E a igreja que eu frequento ali, que é a MSBN Church, eles viram, né, o conteúdo dos livros e eles falam: Gleice, você precisa vir fazer uma palestras aqui, né? Sobre isso. Então, agora, no mês de fevereiro, a gente vai estar fazendo ali 4 palestras, né, durante todas as terças-feiras do mês, para explicar ao povo a respeito da Bíblia através de um ponto de vista das alianças. E o que muita gente não sabe é que a raiz da nova aliança não é a antiga aliança, mas sim a aliança abraâmica. Isto. Você tocou num ponto interessante. Não sei se você viu que eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu trato sobre as 2 casas de Israel, que é a partir exatamente da aliança feita com Abraão, sobre a sua descendência. A partir da descendência de Abraão é que nós temos a formação da nova aliança constituída nos gentios hoje. Então, você tocou no ponto principal. A gente tem que entender esses pontos aí para que a gente possa realmente entender o evangelho da segunda aliança, onde a gente se inclui nesse povo, onde não tem mais judeu e gentil, somos um só povo.
Exatamente. Se você for pegar um pouco da história de Abraão, você vai ver que, por exemplo, ele era um pagão. Ele, quando Deus chamou ele morava em Ur dos Caldeus. O pai dele, Terá, ele, Arã, que era o irmão dele, e Naor, toda a família dele era pagã. Eles idolatravam o deus da lua, tá? E assim, quando Deus chamou ele, então, por que eu falo sobre isso? Porque existe esse paralelo de que não importa se você é judeu ou se você é gentil, mas eu estou te chamando, que foi como que ele fez com Abraão, tá? E Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi até a cidade de Harã, que é 700 milhas depois que Deus chamou ele, caminhou 700 milhas, parece que foi 5 anos que ele ficou andando. E de lá, ele foi para Canaã. Tá? Então, assim, essa aqui foram mais 500 milhas. Então, 1.200 milhas o total de Ur dos Caldeus até Canaã. E, cara, essa jornada de Abraão, ela representa a jornada do cristão, que é uma jornada longa, cheia de provas, né? Ele passou por muitas questões, provas de integridade e tal, que ele teve que... Ele foi reprovado, na verdade, né? Você sabe a história de Abraão, e em vários testes ali que Deus colocou ele. Mas no final, né, ele entregou Isaac, que foi a maior prova de fé ali, e nós temos que entregar o nosso Isaac também, né, que é aquele negocinho que nos prende, né, ao mundo o máximo possível. Temos que entregar esse Isaac também. E somente ali que ele se tornou o pai da fé. Então existe uma caminhada longa, que também é representado pelo que Abraão fez, né, nessa jornada toda dele, e que a gente também passa. Agora, olha que interessante. Se você lê ali a partir de Gênesis 11, você vai ver que toda vez que Abraão cria em Deus, Deus acreditava isso a ele como justiça. Ou seja, a justificação pela fé se iniciou lá na aliança abraâmica. E Paulo fala sobre isso. Enfim, assim, é muito interessante se você ver. Existem textos ali em Gálatas, por exemplo, Gálatas 3,17, que diz que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Depois de Abraão. Eu nunca tinha lido esse verso, cara, na igreja adventista. E assim, como que esse povo tem a cara de pau de dizer que o sábado era guardado no Éden, que era guardado no céu? Nem existe sábado em Gênesis. Não tem. O sétimo dia é diferente do sábado. Exatamente. Até porque era um dia só. Foi um dia. Aquele sétimo dia de Gênesis, aquele sétimo dia da criação, ele não teve contagem de tempo. Exatamente. Não teve tarde de manhã. Ele é uma representação do dia eterno, ele é a representação do milênio. Exatamente. Né? Entende? E outra coisa, Deus não cansa. Deus não precisava descansar. Entende? É uma representação da... Nós teríamos muito assunto para falar. Nós teríamos muito sobre isso. Mas, infelizmente, o povo prefere aquela historinha desenhada do que entender o lado espiritual da situação. E a nossa função aqui, quando a gente descobre, realmente é falar. Realmente é falar. Leison, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar contigo, mas a gente sabe que o tempo é curto e eu vou te chamar, sim, para a gente trocar uma outra ideia num outro vídeo, alguma outra coisa, e continuar essa conversa. Porque estava boa, por mim, eu ficaria falando muito mais aqui. Não. Eu gostaria de ler um verso que eu tenho certeza que você se apegou nesse verso, e esse versículo tem que ficar com a gente. E está lá em Gálatas 1, no versículo 8, diz assim, ó: mas ainda que vós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vós temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que vos recebeste, seja anátema. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, entende? E é muito difícil, é mais fácil, como está lá no livro de Ezequiel, a gente pregar para um incrédulo e formar aquela ideia da verdade para aquela pessoa, do que tu desfazer tudo que foi bagunçado por uma doutrina. Você sabe disso que eu estou falando. Entendeu? E o mais difícil é quando a gente vê que pessoas que eram para estar sendo inspiradas por Deus para falar mensagens estão distorcendo. E não aceitam, enfim, como você já falou, por determinamento de dinheiro, de status, não aceita a conversa, não aceita olhar, examinar e enxergar que tem coisa errada ali. Então, assim,
Me coloco nisso, mas te coloco também, te dou os parabéns por esse ponto e por um outro ponto. Esse ponto é muito importante, que eu vou te colocar aqui, você sabe disso. Você nunca usou de escândalo para promover a mensagem, assim como eu. E nós teríamos muito. Um vídeo com escândalo no YouTube poderia chamar um monte de visualização. E você nunca pegou uma pessoa e disse, não, porque essa instituição é errada por causa dessa pessoa que faz isso e isso. Não. Então, isso é plausível por quê? Porque pessoas, assim como nós, são pecadores também. São pessoas que a gente ora para que essas pessoas se arrependam. A gente ora, entende? Independente de cargo, independente de status. Então, isso é plausível que continue assim. E eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito por hoje, por estar participando com a gente aqui. Eu acho que o povo que está escutando, que está assistindo, pôde aprender muito. Se você quer saber muito mais sobre o Gleison, qual é o seu canal, Gleison? Tá no YouTube, Gleison Pércio. Tem muito vídeo lá, deve ter quase 100 vídeos já a respeito do assunto. E os livros, né? O livro pode encontrar na Amazon, é isso? Os livros você pode encontrar na Amazon no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos só tem o volume 1, por enquanto. E o e-book através do Kindle também. A pessoa pode... Aqui nesse vídeo, aqui no YouTube, aqui embaixo, aqui, você vai estar vendo o site do Gleison. Vou deixar aqui. Você pode entrar ali, você pode pesquisar toda a biografia dele, tudo que ele tem escrito ali, e por ali mesmo você pode adquirir o livro também, se você quiser. É de muita valia, de muita importância. Você vai conseguir reter muita coisa boa ali, muita coisa boa. E é palavra, não tem nada distorcido, isso eu garanto para vocês. Entende? Glória a Deus, então, amém, amém. Eu agradeço muito. Você quer fazer uma consideração final aí para nós? Só para finalizar, quem está assistindo a gente, que é adventista, quer entender o evangelho um pouco melhor, vai em João 5:24, vai em João 3:16, Efésios 2:8-11, ali está o evangelho. Tá? Exato. Para se aprofundar um pouquinho no sábado, vai em Colossenses 2:16-17, Gálatas 4:9-11 e Romanos 14:5. Tá? Esses versos aí já vão matar a questão do sábado para você também. Eu queria te dizer também, cara, muito obrigado pelo convite. Me senti honrado. Eu que agradeço. E mais uma coisa, não pare de fazer vídeo, tá? Porque uma coisa que eu não te disse foi que depois eu fui ver os teus vídeos, depois que você me chamou ali e tal, e eu lembrei que eu tinha assistido um vídeo teu lá atrás. Vídeo que deu uma viralizada, assim. E eu lembrei de você. Eu falei, olha, tá vendo? E também, então, assim, como, né, eu pude te ajudar um pouquinho, graças a Deus por isso, você também me ajudou lá atrás. Então, não pare de fazer vídeos, continue, né? E quem vou continuar. Assistindo, Deus já me revelou o seguinte, ó, que as pessoas que vão se levantar depois desse ministério, né, dos livros e de tudo que está acontecendo, vão fazer coisas ainda muito, mas muito maiores, vão ser libertadores assim, cara, não vai ser nada comparado ao que a gente está fazendo. Então, a gente tem que continuar esse trabalho para que essa nova geração que vem depois, né, a gente não sabe quando Cristo vai voltar, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 100 anos, a gente não sabe. Então, a gente tem que continuar esse trabalho apologético em defesa da sã doutrina, porque Deus se importa muito, sim, tá, com o conceito real do Evangelho. Então, a gente tem que estar aí defendendo todas essas questões aí. Exatamente. Eu costumo dizer assim, Gleison, a gente descobriu uma não-verdade, mas a gente agora já está se lapidando e descobrindo uma verdade. E eu vejo assim, nunca foi nos ensinado a todas as conotações e explicações espirituais que a palavra de Deus trazia. E isso nos faz entender coisas que a gente não entendia antes. Se a gente enxergar a Gênesis só daquela historinha de Adão e Eva, a gente vai perder muita coisa. A revelação está desde o primeiro versículo até o último ali. Conta toda a história da humanidade naquele livro. Então, o entendimento é espiritual. A gente pode entender também sobre as duas alianças a mesma coisa. A própria lei nos traz, né, entendimentos extraordinários. O próprio santuário, que dessa forma foi toda estragada para nós, foi contado de uma forma totalmente errada. Quando a gente entende a visão do santuário, o santuário está todo desenhado no livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo. A nossa história é o santuário, porque quando Cristo sair do Santo dos Santos,
É o momento que ele vem buscar a igreja. Esse é o momento. Então, toda a história está sendo contada ali. Nada daquilo foi para bonito. Infelizmente, o povo repete de estar indo nas denominações para estar ouvindo sempre as mesmas histórias. Então, a gente deixa aqui para que o povo de casa analise as escrituras. Vá à frente, ore, peça para que Deus possa iluminar, faça um programa, assim como o Gleison fez, de oração, faça uma determinação, tire um tempo de jejum e de oração para que Deus possa revelar. Deus revela, Deus revela. Eu sou uma prova disso e o Gleison é uma outra prova. Amém. Então, agradecemos a todos que nos assistiram até aqui. Eu agradeço o Gleison mais uma vez, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.